Lucas Paquetá será para sempre lembrado como quem deu a assistência para um dos gols mais importantes da história do West Ham, tá? Foi ele, lá em Praga, na final de 2023 da Conference League, quem achou aos 44 do segundo tempo, num passe de sinuca, o Bowen para fazer sair cara a cara com o goleiro da Fiorentina e fazer o 2-1, o gol do primeiro título em 43 anos do West Ham. Tirou o time de um jejum de várias gerações. Então, naquele momento, automaticamente o Paquetá ele encerrava ali a primeira temporada dele como jogador do West Ham, ele já esbarrava automaticamente numa condição de ídolo. Só que de lá para cá, a relação deu passos para trás, ela foi se corroendo e ela pode se encerrar de maneira um pouco traumática para o torcedor do West Ham, tá? O meu papel aqui nesse vídeo é tentar oferecer, como correspondente do futebol inglês há quase 10 anos, a perspectiva do torcedor do West Ham, tá? Eu vou falar um pouco também de como o impacto do Paquetá seria para o Flamengo e para o futebol brasileiro caso essa negociação de fato se concretize, e até o momento da gravação do vídeo eu ainda não tenho informações do que aconteceu nesta sexta-feira, que parece ser um dia crucial para essas conversas. Mas a perspectiva do torcedor do West Ham é muito simples e é muito fácil. Qualquer apaixonado por futebol, inclusive o torcedor do Flamengo, inclusive o torcedor rubro-negro, se colocar no lugar do torcedor do West Ham. Porque o West Ham, ele vive uma das piores crises em mais de uma década. É um time que está na Premier League desde 2012, tá? Ele está na primeira divisão há quase 15 anos, portanto. E pela primeira vez ele está afundado na zona de rebaixamento sem tantas perspectivas para sair, tá? Ele é o 17º colocado, o primeiro da zona aqui na Inglaterra são 3, só que já são 7 pontos de distância para o 17º colocado, o Nottingham Forest, que acaba de vencer o próprio West Ham em Londres. Um jogo de 6 pontos perdido pelo West Ham com o Paquetá em campo, inclusive. Então, imagina só. Você, torcedor do West Ham, esse cara, né, um jogador que praticamente virou ídolo, se não virou ídolo, ele está certamente eternizado na história do clube com aquela assistência e com o rendimento técnico dele. E no meio da temporada mais difícil da história recente do clube e da passagem do Paquetá pelo West Ham, esse jogador pede para sair e talvez de fato saia no meio da temporada. É difícil essa relação não azedar. Né? É difícil que esse divórcio não seja amargo, caso de fato seja agora no começo da temporada. Se for no fim da temporada e o Paquetá conseguir ajudar o West Ham a se salvar desse rebaixamento que hoje parece provável, aí a melhor maneira de encerrar essa passagem da perspectiva do torcedor do West Ham, tá? Não é a melhor da perspectiva do Paquetá, claramente, e também não é a melhor da perspectiva do torcedor do Flamengo. Mas eu estou aqui tentando passar um pouco a sensação do que dá para escutar desses torcedores, né? O Paquetá é uma das grandes esperanças na luta contra o rebaixamento. Se o Paquetá fosse um jogador pior, não teria esse drama todo. Se o West Ham não tivesse nessa situação dramática, também não teria esse drama todo, essa dificuldade toda de negociar. Mas a realidade é o que é. Ainda que, e quando eu falo que o Paquetá é uma das grandes esperanças do West Ham, é porque ele ainda não é realidade, tá? Ainda que ele seja um dos líderes técnicos desse time, ele há bastante tempo não atua no nível que a gente já viu o Paquetá jogar, que o próprio torcedor do West Ham já viu, e que ele muito facilmente pode voltar a encontrar caso ele saia desse ambiente que claramente não está fazendo bem para a cabeça do Paquetá, para o coração do Paquetá. Eu entendo totalmente a vontade do Paquetá de voltar para casa, de voltar para o clube onde ele foi formado, não conseguiu ainda ser campeão por esse clube e vai voltar numa idade perfeita, maravilhosa, para ele viver muitos anos com a camisa do clube do coração. Porém, abandonar o West Ham no meio de uma temporada tão problemática é visto pela torcida de maneira muito justa, penso eu, não sei a sua opinião, como algo bastante egoísta, bastante individualista, ainda mais para o clube que ficou do lado dele durante todos esses anos de investigação, em que praticamente todo mundo já julgava o Paquetá como condenado antes mesmo do fim do julgamento. A seleção brasileira parou de convocar o Paquetá por conta das investigações e o West Ham continuou colocando o Paquetá em campo.
É claro que existe também uma perspectiva de proteger o próprio ativo. Eu não estou aqui dizendo que foi uma atitude apenas romântica do West Ham para cima do Paquetá, não. Estava protegendo o próprio jogador. E é um dos principais jogadores, então para a própria performance esportiva do West Ham era muito interessante ter o Paquetá em campo. Mas houve ali uma conexão ainda mais profunda, tá? Se você não acredita em mim, veja os posts do próprio Paquetá falando de lealdade, agradecendo o apoio do clube durante todo esse período de 2 anos, beijando o escudo, celebrando o gol no começo dessa temporada. Então, nesse momento a torcida fica se perguntando, caramba, é assim que você retribui? Pedindo para sair no meio da temporada, e ao mesmo tempo tem muita gente falando, cara, se você quer ir, que o clube venda logo, porque a gente precisa reinvestir esse dinheiro para reforçar esse elenco, porque há uma urgência muito maior para o West Ham, que é sair da luta contra o rebaixamento, sair da zona de rebaixamento, muito mais urgente para o West Ham do que a situação das preferências de vida e de carreira do Paquetá. Ele ainda não voltou a jogar aquele futebol, mas ainda assim é um dos principais jogadores criativos desse frágil elenco do West Ham, né? Se o Paquetá está tentando pular do barco, é também porque esse barco está afundando. O Paquetá, ainda longe do auge técnico, já demonstrado e não só projetado, é o primeiro em passes-chave do elenco do West Ham, tá? É o primeiro dentro da Premier League, é o primeiro em grandes chances criadas, é o vice-artilheiro do time, é o segundo em finalizações no gol e o terceiro em dribles corretos. Também é o primeiro em perda de posse e em cartões amarelos, que são problemas do Paquetá, mas a posse eu acho que também é um pouco por conta da posição dele, tem que arriscar mesmo e você vai perder a bola. Dito tudo isso, caso a negociação seja de fato concluída, o Paquetá chega automaticamente como um dos melhores jogadores do futebol brasileiro. E claro que também do Flamengo, que é o melhor time do futebol da América do Sul, né? O Flamengo contrata um excepcional meio-campista, tá? Para os padrões do futebol brasileiro e do futebol sul-americano, que pode jogar tanto de 8 quanto de 10, e que para os padrões do futebol europeu, que endinheirado tem melhores jogadores, o Paquetá ainda tem mercado. É um soco na mesa quase que inaugural de uma nova fase, eu não diria do futebol brasileiro, mas provavelmente do Flamengo. De você conseguir competir. É claro que aqui tem o fator coração, que pesa muito, né? É difícil que o Flamengo consiga tirar um jogador do mercado europeu que não tenha conexão com o Flamengo. Ainda estamos numa posição da hierarquia da cadeia alimentar inferior à grande parte do futebol europeu, especialmente da Premier League. Mas independentemente disso, o Paquetá está voltando para casa, caso a negociação seja concluída, com 28 anos de idade e dizendo não para outros clubes do futebol europeu e do futebol inglês, da primeira divisão do futebol inglês. Não seria a maior contratação da história do futebol brasileiro, até porque o próprio rubro-negro deveria lembrar de Romário, mas se Romário foi uma loucura financeira, né, de um Flamengo que não tinha tantas condições por conta própria de fazer isso, o Paquetá está dentro de uma realidade financeira, repito, inaugural para o Flamengo. E olhando pela perspectiva do Flamengo e da torcida do Flamengo, cara, você está trazendo um rubro-negro que há 2 anos e meio estava a 1,5 passo de fechar com o City a pedido do Pep Guardiola. E que não voltou, penso eu, a repetir aquele nível físico que a gente viu inclusive na seleção brasileira, contra a própria Inglaterra em Wembley, que eu estava lá cobrindo, muito por conta de questões psicológicas, né? Do impacto das investigações e de, muito provavelmente, o ambiente do West Ham e da Inglaterra ser mais tóxico do que representar algo que abrace o Lucas Paquetá. Então, o Paquetá, com 28 anos de idade, voltando para casa nos braços da torcida do Flamengo, vai ser um dos maiores impactos que a gente tem de memória no futebol brasileiro. É muito diferente do Coutinho voltando para o Vasco, do Thiago Silva voltando para o Fluminense, do Lucas Moura no São Paulo, do Willian no Corinthians, que voltaram numa idade muito mais avançada. O Paquetá está voltando ainda podendo encontrar o auge da carreira. O auge não está atrás dele, pode estar na frente, pode estar nessa temporada. E para ele é muito bom, olhando de uma perspectiva totalmente individual pelo Paquetá, é muito bom ele ir para o Flamengo no meio da temporada, porque
ele sai de um clube que está afundando para um clube que está na primeira prateleira do próprio organismo, né, nacional e continental, que é o Flamengo, e ele vai para uma parte da temporada muito menos importante e ele pode se desgastar menos fisicamente para chegar pronto para a Copa do Mundo. Em vez de ele ter que ficar jogando a vida, todo o jogo, até o dia 24 de maio, que é a última rodada da Premier League, tentando salvar o West Ham, e podendo talvez não conseguir, porque não depende só dele, ele pode estar se preparando com o Flamengo, que tem um elenco formidável, para se recuperar das dores nas costas, para estar na ponta dos cascos para fazer uma grande Copa do Mundo e depois voltar para o Flamengo para a parte mais importante, para o filé mignon da temporada. Então, o Paquetá tá voltando porque quer e porque o Flamengo pode. São dois verbos difíceis de a gente conjugar. E o Flamengo está conseguindo e o Paquetá está conseguindo, caso a negociação, que ainda é difícil, se concretize para o Paquetá sair nesse meio de temporada europeia, nesse começo de temporada brasileira. Então, espero que eu tenha sido bastante claro aqui sobre as perspectivas que eu estou abordando. Eu sei que vai ter muita gente me xingando. Xingamentos moderados são bem-vindos, tá? Mas não tenta ficar aqui falando, caramba, tá torcendo contra, tá querendo queimar o cara. Eu estou oferecendo diversas perspectivas aqui da minha leitura, que pode estar errada, que pode estar diferente da sua, e isso aí tá tudo na bola. Agora, não há nenhuma vontade aqui de ser alguém negativo, tanto é que eu fiz diversos elogios por aqui. Combinado?